De manhã colhemos os produtos, colocamos nos paletes, carregamos no caminhão e à tarde o colega já embala. O menor tempo possível permite que na manhã seguinte já esteja nas prateleiras. Já estive várias vezes na Aldi antes, desta vez fui ver como os legumes e frutas cultivados na Hungria chegam às lojas em até 24 horas após a colheita, neste caso específico, o pimentão californiano. Começamos na estufa, mostrando o que uma instalação moderna pode fazer e explicando por que hoje não é mais opção cultivar ao ar livre e o que significa crescer sem solo. Acompanhamos o pimentão até a fábrica de classificação e embalagem incrivelmente moderna. E a última parada é o centro da Aldi em Biatorbagi. Vamos ver o que ocorre na cozinha de testes às segundas e como as várias centenas de toneladas de legumes e frutas são distribuídas entre as lojas. Teremos coisas interessantes e chocantes aqui. Viemos pelo pimentão, mas a banana me chocou no fim. Estamos em Üles, perto de Szeged, em um dos sistemas de estufas mais modernos e grandes da Hungria. Nossos anfitriões gentis, Moni e Milan, nos ofereceram um café da manhã antes da gravação, que além de delicioso e farto, trazia tudo o que também veríamos na estufa. Tomate, pepino e pimentão. Mas hoje vamos nos concentrar neste último, o pimentão californiano. Este aqui vai virar pimentão, e este ao lado já é. Mas com certeza este aqui vai virar porque tem uma simetria muito bonita. É simétrico, tem 2, então são 6 pétalas, esse é o cenário ideal, muito bom. E então, entre este pequeno e este grande, quantas semanas tem? Sim, mais ou menos 2,5, 2. Em 2 semanas e meia, incha desse tamanho e ainda não acabou, pois depois ele pode ficar... ou vermelho, ou amarelo, ou verde. O pimentão californiano, apesar do nome fantasia, não vem da Califórnia e existem pelo menos 3 cores. Pode ser colhido e consumido verde, mas se ficar mais tempo no pé, pode amarelar ou ficar vermelho. Isso não quer dizer que frutos amarelos ou vermelhos tenham mais nutrientes, apenas diferem na cor. É basicamente a mesma situação que acontece com o tradicional pimentão de Zentes. Normalmente conhecemos ele na cor branca, porque é assim que é colhido. Mas se deixarem mais tempo no pé, ele também fica vermelho, virando aquele pimentão usado no leque só. Antigamente, quando as condições para cultivo ao ar livre eram boas, a temporada ia depois das primeiras geadas da primavera, em maio, até as primeiras do outono, por volta de outubro. Agora, graças ao ambiente das estufas, esse período se estendeu para quase 11 meses. Sabe, conforme fomos evoluindo ao longo dos anos, começamos obviamente com estufas de plástico, depois construímos esta estufa de vidro e alguns anos depois já construímos uma estufa ainda mais moderna, porque a tecnologia está avançando muito rápido. E então, o que vocês veem? Imagino que vocês vão para a Holanda, dão uma olhada aqui e ali. O que será o próximo nível lá? Ou existe algo além disso? Não. Isso é super high-tech, o super high-tech. Na Holanda também existem pouquíssimos equipamentos como este. Existem, mas não em grande quantidade, e este que vemos aqui, não há nenhum mais novo do que este. Embora isso ainda surpreenda muita gente, principalmente por causa dos extremos do clima, já faz cerca de 20 a 30 anos que não há produção a céu aberto, e a estufa é o método de cultivo padrão tanto para o pimentão quanto para o tomate. Em larga escala, é essencial que tudo seja controlável, e aqui quase tudo é, desde irrigação e temperatura até umidade, tudo planejado por computador. O próprio software decide quando abrir ou fechar a lona ou o teto de vidro. Aliás, a principal diferença entre os dois materiais, a lona plástica e o vidro, está na capacidade de transmissão de luz. O vidro, nesse aspecto, é cerca de 10 a 15% mais eficiente, mas, claro, também é mais caro. As plantas, guiadas por cordas e com cerca de 2 metros de altura, podem atingir 5 metros até o fim da temporada e absorvem nutrientes da solução nutritiva em blocos de fibra de coco. A fibra de coco é usada aqui porque mantém a umidade por mais tempo. Não é por acaso que a Holanda é o berço desse tipo de cultivo de plantas em estufas sem solo, pois lá o espaço é limitado.
há pouca luz solar e é necessário ser eficiente. Claro que pode surgir a pergunta: se a tecnologia, até mesmo a solução nutritiva e as mudas vêm de lá, então existe algo que faça com que o pimentão cultivado aqui seja considerado húngaro? Mas existe sim. Lá, por exemplo, precisam aquecer as estufas com gás, pois não tem água termal. Mas essa não é a única diferença. A mesma muda, a mesma solução nutritiva, a mesma temperatura, etc. Então isso também produz o mesmo pimentão? Sim, sim. Sim, tudo bem, mas nós temos isso. Nós Muito mais. temos muito mais luz, então temos muita luz, isso é muito importante para o teor de açúcar e temos um grande tesouro, a água termal. Então não é igual. Essa é a diferença? Não é a mesma coisa, temos dois recursos que nos tornam melhores. Pimentões praticamente maduros, em uns 80% a 90%, daqui a 1 ou 2 dias já vão estar bons. Ainda dá para ver as listras verdes. Sim. Ainda aguardaremos por eles os que têm essa linda cor. Então você colhe pela aparência ou pelo tempo? Pela aparência, claro. Você vê que este aqui em 2 dias ficará vermelho. Aham. Tipo, agora você sabe, com um olhar leigo eu diria, olha, o que é esse preto aí dentro? Sei lá. Mas até chegar na loja, bem, porque isso é praticamente 1 ou 2 dias. Então, É disso que falam quando dizem que é esfumaçado, né? sim, ou então com fuligem. Com fuligem, sim, sim. Mas então isso é bom? Sim, sim, sim. Sim. Mas isso é bom se está vermelho. E se você pegar um amarelo, Então com o amarelo também só um pouco, né? tem que ter um pouco. E o problema é que se isso viesse da Espanha ou de mais longe, o que acontece é que eles colhem 2, 3 ou até mais dias antes. Então vou-te mostrar ali mais ou menos. Bem, eles ainda colhem os que estão ainda mais verdes que esse. Depois esse aqui eu não vou pegar, ou seja, aquele que praticamente tem 50% ou muito pouco vermelho ainda. E eles colhem assim. Não esses aqui como este, olha que vermelho lindo. Então essa é a diferença. Esse está bom. Sim, sim. E então você sabe, nos últimos 1 ou 2 dias muita coisa acontece. Sim, o teor de açúcar aumenta. Então esses são lindos, e aí você vê, esses nós chamamos de cormos, que já estão um pouco, se você comparar os dois verdes. Posso colher uma dessas miniaturas? Pode colher. Você pode quebrar isso com a mão também. Ok. Ok, então vamos provar os dois, para ver o sabor de cada um, é isso que vou perguntar. Nada, acho que você sente muito gosto de grama. Na verdade é gostoso, não é ruim, mas eu acho que falta algo. Está muito amargo, não está pronto. Sim. E então você gostaria de um vermelho também? Vamos procurar um. Posso tirar isso? Isso. Isso. Olha, está lindo e vermelho. Aqui, bom apetite. Obrigado. Então isso já podemos considerar 100%, certo? Isso já está ótimo. Porque isso vai para a loja amanhã, certo? Não é delicioso e doce? Sim. Isso é muito bom. O amarelo é diferente e doce de outro jeito. Muito obrigada. O pimentão californiano, portanto, amadurece depois de colhido, ou seja, é colhido com 80% a 90% de maturação no pé e só atinge 100% mais ou menos um dia depois, quando chega à loja e aí começa a grande corrida contra o tempo. O pimentão é colocado em carrinhos, depois em caminhões e levado à fábrica de embalagem e seleção próxima, onde, após o descarregamento, verifica-se a qualidade e, por amostragem, o tamanho mínimo necessário. Se a estufa é a mais moderna da categoria, o mesmo vale para a fábrica de classificação e embalagem, como mostra a linha de pepino. Robôs já manipulam tomates e os equipamentos para seleção e classificação de pimentão seguem essa tendência. Primeiro, a máquina despeja as caixas na esteira, depois vem a classificação por tamanho. Com a ajuda das câmeras, a máquina determina com precisão o tamanho de cada fruto e, em seguida, classifica os pimentões em categorias de tamanho. Quando ele mede pelo diâmetro, já identifica. Categoria 1 ou 2 é menor, 3 ou mais é maior. Se a pimenta for forte, geralmente é categoria 3 ou superior. Ele separa acima de 90 milímetros de diâmetro e mede individualmente os pequenos compartimentos. E quando ele atinge 5 quilos, uma luzinha acende e aí os colegas podem esvaziar porque naquela caixa já tem 5 quilos. Sim, este é um caixa especial que várias lojas e redes de supermercados na Hungria utilizam. É uma caixa dobrável. Nossa! A ideia é ocupar o menor espaço possível durante o transporte. Desculpe, dá para ver que não estou dobrando direito, é ao contrário, assim. Desculpe, é assim, certo? Ok.
Esse é o jeito certo, assim dá para transportar e em um palete cabe muito mais do que se estivesse aberto. Quando está vazio, dá para dobrar. Isso mesmo. E a ideia disso é que essa caixa não é usada só para transporte, mas também como caixa de exposição no balcão. Então é nesse compartimento que os produtos ficam expostos no balcão. Isso mesmo. E depois eles recolhem isso, leva para uma fábrica, é um sistema de circuito fechado. Lá eles vão lavar, limpar, dobrar de novo e entregar dobrado. E depois os produtos serão colocados novamente dentro dele. E assim não há embalagem descartada. Certo? É um sistema circular sem descarte, o que é uma vantagem direta. A esta caixa, só para acrescentar, quando levamos para fora, geralmente são cerca de 68 a 80 caixas por palete, mas quando trazemos de volta dobradas, cabem 640 dessas pequenas caixas em uma palete, isso é o que você vê. 60, 80. 60, 80 geralmente é na saída e quando volta são 640 dessas caixinhas. É quase 10 vezes mais. Exatamente. Tem também a caixa de maior área, mas dessa tem 321 caixas. Muito impressionante. Você também precisa saber que a máquina pode operar com uma capacidade de 1,5 toneladas a 2 toneladas por hora. Antes disso, precisava ser feito manualmente? Isso era feito manualmente, avançando só 1/5 ou 1/6 da velocidade e ainda assim sem perfeição. Não havia um sistema de câmeras tão preciso para isso. É cerca de 6 vezes mais rápido que manualmente. Talvez eu até tenha subestimado. E precisou de muito mais pessoas do que agora. Foi preciso mais gente para isso. E ainda assim não era tão preciso. Na recepção das mercadorias, com a verificação por amostragem, só checavam se atingia o diâmetro mínimo de 60 milímetros. Mas esta máquina, com a ajuda das câmeras, já faz a triagem por tamanho. No nosso caso específico, para o Audi vão os pimentões com diâmetro mínimo de 110 a 120 milímetros em caixas e-Seal de 5 quilos, como você viu. Vamos ver o caminho das caixas, mas ainda há mais curiosidades. O pimentão californiano tem embalagem tricolor e uma linha de máquinas exclusiva para embalar e classificar o produto. Por que isso foi necessário? Na verdade, isso foi necessário porque no caso do pimentão tricolor, há 3 critérios. Deve ter 3 cores, 3 unidades e pesar 500 gramas. Os 500 gramas são conferidos lá em cima, onde as 3 meninas tiram o pimentão da caixa, colocam na balança e pesam um amarelo, um verde e um vermelho. Então ela pesa, deixa cair na esteira e depois da esteira distribui os 3 pimentões. Por isso vemos que em cada compartimento tem um pimentão amarelo, um verde e um vermelho. Certo, então essa é uma tarefa combinada, porque precisa combinar tanto o peso quanto a cor. Isso mesmo. E pelo tamanho também sim. Mas o tamanho já vem assim, não é? Bom, a gente separa antes com a máquina, mas geralmente no começo da temporada os pimentões ainda são maiores. Por quê? Os primeiros frutos são sempre maiores que os seguintes. Sério, no verão, com o calor, eles ficam menores, pois há mais frutos na planta, mas cada um é menor. Os primeiros nessa época são mais fortes e grandes. Poxa, que interessante. A máquina sela o filme tubular, fecha, e a fileira de escovas é necessária porque, graças às cerdas finas, os pimentões podem ser empurradas juntas sem causar danos físicos. A película é perfurada, permitindo que o produto respire, evitando abafamento, condensação de vapor e início da decomposição. Eu sou Getvan Saba. São 4 horas da tarde e os caminhões estão chegando de diferentes partes do país, trazendo legumes e frutas que precisam estar nas lojas já na manhã seguinte. Enquanto o movimento ainda é menor, vamos subir até a cozinha de testes do Tesco. Aqui, toda segunda-feira é dia da fruta, pois eles literalmente provam todos os legumes e frutas. Aqui tem cerca de 50 tipos de legumes. Agora quase 50, agora são exatamente 46. 46 legumes e frutas. Alface, cogumelo, ou seja, tudo o que se encaixa na categoria de legumes e frutas. Não estou dizendo que você precisa experimentar todos, mas é bom provar de tudo. Graças a Deus não é preciso experimentar tudo, especialmente se for desnecessário, como um cogumelo ou uma alface. Então, cebola. Beterraba. Vamos olhar a cebola ali, talvez o tamanho, verificamos se está de acordo com a especificação que o fornecedor deu, se está certo. Então foi isso que ele trouxe aqui. Mas quase 3/4 a gente prova mesmo, já preparamos assim como sempre fazemos, então não tem nenhum truque aqui, é assim que fazemos normalmente, do nosso jeito. Você também pode experimentar qualquer um deles à vontade, se tiver qualquer dúvida, estamos à disposição. Acho que o tamanho... Cor e sabor. Acho que o pimentão californiano é assim, foi o que usamos hoje, então será esse. Então este. Então, se pegarmos na mão como um cliente comum,
Ou seja, estamos olhando totalmente do ponto de vista do cliente, então se pegarmos na mão, pode pegar sem problema. Você também. Bem, agora estamos na loja. Lá está bom. Então tem peso, parece selecionado, bonito e brilhante, o caule é verde e fresco, sem defeitos na casca, é firme, realmente fresco. Ao cortar, as sementes são branquinhas, mostrando que o miolo está fresco. Isso está certo, pode experimentar. Quando prova, é suculento e carnudo. Aham, suculento ou carnudo? Aham. E é muito gostoso, tipo, muito mesmo, ainda mais cheio de vitaminas, mas isso já não dá pra saber. Hoje já experimentei lá também, beleza. E isso então, aquele eu vi aqui hoje, esse então foi ontem. Sim, chegou ontem à noite e hoje já está nas lojas. O que você viu hoje e colheram juntos, esse vai chegar nas lojas amanhã de madrugada. E como você vê, né, aqui no mercado, então estamos mais focados nos redes de desconto, dá para encontrar do concorrente também. O resultado da degustação de hoje é tranquilizador. Bom, então não é só o de vocês que está aqui, mas também o do concorrente. Agora não vou dizer o nome. Isso mesmo. Mas há 2 concorrentes aqui. Isso mesmo. Aqui agora só um deles tem um produto parecido. Mas nos outros casos, por exemplo, são 2. Isso mesmo, tanto no pepino quanto na manga. Aqui estão os 2, também nos tomates e nas abóboras. Como vocês estão indo? Quer dizer, eu não sei. Ainda o doce. Geralmente costumamos avançar como numa refeição. Ou seja, deixamos o doce para o final. O que não precisa ser provado, a gente passa rápido. Só dá uma olhada. Ali você vê as saladas, temperos, batatas. Então essas coisas a gente não prova cruas, sem lavar. Mas é óbvio que estão bonitas, frescas, parecem boas. E depois, assim como colocamos tomate mais pimentão, então os produtos que não são doces, mais os vegetais, e depois seguimos para o lado dos doces. Aliás, só frutas exóticas como banana, manga e abacaxi vêm de mais longe, sendo compradas para todos os países pelo Centro Internacional da Aldi. A maior parte das frutas e legumes, cerca de 70%, vem da Hungria, e é daqui, deste centro de Bátorbanki, que coordenam as compras. As condições são rigorosas e os fornecedores passam por auditorias frequentes, seguindo padrões internacionais da indústria alimentícia. E justamente para garantir que a qualidade seja constante, há vários fornecedores para cada produto, certo? Então para cada produto há vários fornecedores, e todos eles competem entre si? Sim, e toda semana fazemos uma licitação. Essa competição é realmente acirrada e muito dura. Como você disse, toda semana pedimos cotações de várias fontes. Então, se eu for um fornecedor de pimentão californiano, não posso garantir que fui bem nesta semana? uma coisa é que você precisa garantir a qualidade, o desempenho, ou seja, o desempenho de entrega tem que estar de acordo. Então agora vamos descer para o nosso centro logístico, lá você vai ver o que vocês escolheram, o pimentão de Szeged, como ele chega e como fazemos a recepção. E lá eles verificam isso de forma muito rigorosa, com um controle muito estrito. E se alguém encontrar alguma falha nisso, ou até mesmo se houver atraso, isso significa multa ou penalidade. Descemos então para o nosso centro logístico. O movimento começou aqui, agora são 6 horas. Então é isso. E nós... Há 1 ou 2 horas aqui estava tudo quieto? Estava silencioso. Então das 4 horas, ou seja, das 16 horas até às 18h30, é esse o intervalo de tempo em que as mercadorias frescas chegam. E eu já mencionei isso durante a degustação, que é muito importante. Então, na minha opinião, é um feito único na Hungria que depois das 8h30 até 0h30 tudo é separado e preparado. Então, a partir daqui, os produtos eles são transferidos para o outro lado. Vocês veem os números das lojas. Eles organizam tudo na fila certa e de manhã os produtos já estão nas lojas. Impressionante. Isso estava no arbusto ontem? Talvez até hoje de manhã, talvez até hoje. De manhã também. Vocês vieram de lá e viram isso, então talvez tenha sido o que pegaram de manhã. Pode ser. Que de manhã... pode ser que de manhã a gente estava olhando isso. Pode ser. Pode ser que esse era um pouco mais bronzeado, esse realmente está muito bonito e maduro. Bom, esse ainda é bem maior do que o de cima, então estou muito satisfeito com a entrega de hoje. Caminhões encostam na rampa e descarregam mercadorias com empilhadeiras. Uma vez por semana, ocorre uma inspeção geral pela cozinha teste, mas, durante o recebimento das mercadorias, as inspeções aqui são contínuas. Cada lote recebido é verificado quanto ao peso, tamanho e aparência. Todas as caixas, todas as embalagens somem até o final do dia. Então essa é a essência, esse é o chamado sistema Pick to Zero, ou seja, tudo o que recebemos enviamos para as lojas. Aqui não armazenamos mercadorias no depósito central,
os produtos chegam frescos e vão direto para as lojas. Não é difícil dizer que, em termos de peso e quantidade, é a banana. A banana, ainda mais quando eu digo, vai estar em promoção por um preço muito bom. Então é por isso que tem essa quantidade, por isso que é uma quantidade brutal. Mas isso... Aqui é tudo banana e parece que vem mais, então deve ser igual às próximas duas. Exatamente. O interessante é que é um produto que atrai compradores, então em promoção sai ainda mais. Até do outro lado do depósito também só tem banana. Isso... Tá bom, viemos pelo pimentão, mas a banana nos surpreendeu. Sim, isso é pesado. Tudo bem. Valeu, Aaron. Eu que agradeço pela oportunidade. Você disse... Como será o preço da banana, Aaron? Preço da Aldi. Preço da Aldi, naturalmente. Não. Você não deveria ter feito isso. Tudo bem, você não deveria ter feito isso? Obrigado. As mercadorias separadas para os pedidos são levadas à noite pelos caminhões para uma das 188 lojas na Hungria. De manhã, antes de abrir, os funcionários colocam os produtos nas prateleiras. Assim, as frutas, os legumes, incluindo o pimentão californiano, também são colocados nas caixas Ificó, que já vimos. E então, mais uma vez para finalizar, este pimentão, um dia antes, ainda estava no pé. Muito obrigado!